Olá, meus amigos da TV Impacto, do jornal Impacto, meus grandes amigos e amigas internautas. Hoje a TV Impacto tem como convidado especial uma figura que é muito conhecida e que tradicionalmente ela está sempre nas rodas de amigo, quando não presente, mas nos assuntos que lhe dão respeito, porque é uma pessoa muito querida, muito simpática, muito carismática. E eu fiz questão de convidá-lo para estar aqui conosco hoje para contar um pouco da sua história, porque é uma pessoa que já prestou grandes serviços, tanto no esporte, como inclusive na parte política, partidária, como militante, como atuante. E essa pessoa que eu convidei, graças a Deus aceitou o nosso convite, com muito carinho vamos receber. E por coincidência, nesta data, o momento em que estamos gravando aqui é hoje, sexta-feira, dia 6 de julho, data em que o Brasil enfrenta a seleção da Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. Então é com muito prazer que eu vou conversar agora com o meu grande amigo Rosinaldo Araújo, o Surdão. Pois bem, estou falando de Rosinaldo Araújo, popularíssimo e queridíssimo Surdão. Foi atleta e brilhou no futebol santareno. É um prazer recebê-lo, Rosinaldo. Bem-vindo aqui. Muito obrigado, Arvaldo, pela oportunidade. Uma alegria, uma satisfação muito grande pela primeira vez participar do seu programa da TV Impacto. Muito nos honra, muito nos envaidece por esse trabalho extraordinário que você vem fazendo, Arvaldo, na televisão. Não só do seu passado histórico, que merece o mais profundo respeito, como narrador, como locutor, como titular da televisão, que você já foi em várias oportunidades. E muito nos honra estar aqui hoje com você. Perfeito. E nós vamos falar exatamente sobre a vida, as atividades do Rosinaldo. Uma pessoa que brilhou no esporte, é por aí que a gente começa. Rosinaldo, você foi um dos grandes goleiros que a nossa região teve a oportunidade de ver, de assistir, atuando e principalmente brilhando no São Raimundo e na Seleção Santarena. Modesto, Oswaldo, muito modesto. Muito obrigado pela colocação. Às vezes até a emoção nos invade neste momento em que você prestigia a gente com essa sua maneira de colocar. Muito obrigado mais uma vez. Oswaldo, nós começamos a jogar futebol com a idade de 17 anos, começando pelo Fluminense. Naquela época o Fluminense tinha um goleiraço que era o popular Elcio, irmão do nosso amigo Raimundo Gonçalves. O Elcio tinha que ir para o Rio de Janeiro e o Fluminense ficou sem goleiro para jogar uma partida duríssima, difícil contra o São Francisco. A última, que é aquela partida inclusive classificava o São Raimundo se o Fluminense ganhar. Aí o seu Elvio foi lá com meu pai, pedir permissão para me inscrever com 17 anos. Papai ficou preocupado, nervoso, cedeu. E eu dei sorte, Oswaldo. Foi uma das maiores partidas que eu fiz. Nós tivemos que ganhamos o São Francisco de 1-0, jogando pelo Fluminense, e classificou o São Raimundo para a decisão, né, com o seu próprio São Francisco. Que o São Raimundo precisava se classificar, São Francisco precisa. Se ganhar, São Francisco liquidava. Estava igual com o São Raimundo. Aí eles foram decidir. Por sinal, o São Francisco foi o campeão. Mas nós, um gol do Corozinho, nós ganhamos de 1-0 do São Francisco. Aí comecei. Logo em seguida, meu pai me tirou do Fluminense, problema de família, e nós tivemos que ir para o São Raimundo. Mas aí começou o histórico, né, Oswaldo? Começamos no São Raimundo a enfrentar o Bahia, ganhando do Bahia, aqui onde hoje o titular do São Raimundo era o Genésio, e nós conseguimos, durante 20 anos, ser titular do São Raimundo. Foi um fato histórico para mim, porque eu até tinha pena do meu reserva, que naquela época era o Libão. E grande Líbio, né? Grande Líbio, um grande goleiro. Um excelente profissional, ser humano, que merece o nosso mais profundo respeito. Aliás, é um pouco pitoresco, né? Falavam que o nosso Líbio aí era o cara que tinha a mão tão grande que ele pegava a bola só com o lado da mão. Exatamente. E era um ser humano excelente. Também. Mas
nós fomos também 6 anos goleiro da seleção, né? Santa Helena, ganhamos vários títulos, fomos campeão naquela época em que queriam tomar o título, porque o Manuel Maria pertencia ao Clube do Remo, e houve aquela polêmica e tudo e tal, mas depois nós fomos considerados super campeão, fizeram até uma musicazinha aí, e nós trilhamos durante 20 anos no São Raimundo, com vários, jogamos contra a Seleção Olímpica do Brasil, ganhamos, jogamos contra o Transvaal, ganhamos, jogamos contra o Esporte Clube Recife, ganhamos de 1-0, teve aquele outro jogo também dramático, que houve aquela confusão lá no estádio, que o nosso amigo nosso popular Arara, o nosso Ismaelino, que já se saudoso, foi, né? Saudoso, que merece todo o nosso respeito. Engraçado, Oswaldo, o Ismaelino, quando eu jogava no São Raimundo, o Ismaelino foi várias vezes árbitro de futebol, apitando jogos do São Raimundo, e nós geralmente nos dávamos muito bem, mesmo porque você lembra que o São Francisco tinha aquele timaço com o Edivar, com o Cabecinha, com o Afonso, com o Talvica, era uma máquina de jogar futebol. São Francisco era um time considerado no baixo. Foi em Parintins, ganhou de todo mundo, veio descendo, ganhando de todo mundo. E foi para Manaus, ganhou vários jogos. Seu Otaviano, que Deus o tenha, em bom lugar, foi comandando a delegação do São Francisco. E esse time era um timaço do São Francisco. Mas você jogou também no São Francisco? Joguei 6 meses, o São Francisco me levou, inclusive teve uma partida que eu fui emprestado para o São Francisco para jogar em Manaus. O técnico era o Rúzio Gonçalves, saudoso o seu Rúzio, pai de umas pessoas aí, amigas que eu tenho, os filhos dele, todos eles. E nós trilhamos nesse futebol onde tinham grandes valores que não precisava trazer ninguém de fora. A saudade do futebol daquela época. Você se lembra qual foi, na sua visão agora, não só como colega de time, mas na sua visão como conhecedor de futebol, qual foi o grande time que você participou do São Raimundo? Claro, todos foram times bem formados, mas aquele que lhe dá chama a atenção. Olha, o time que mais nós... Você seria capaz de escalar aí? Então, vamos lá. O time que eu tive assim uma era você e mais 10. De que era um time massa do São Raimundo, foi nós, Jordão, Pedro Nazaré, Ricardo Inacinho e Brito, Bosco, Dão e Jurandir, Manuel Maria, Mazinho e Pedolaia. Esse foi o time campeão? Esse foi o time que ganhou muito, muitas glórias para os torcedores de São Raimundo, respeitando muito o time do timaço que tinha naquela época o São Francisco. São Francisco tinha uma época que o time do São Francisco era imbatível. Eu conheci um time do São Francisco na época que o goleiro era o Taro. O time do São Francisco eu ainda não jogava, eu era aspirante. Consegue escalar também? Consigo. Então vamos lá. O São Francisco naquela época tinha Taro, Mané Luiz e Batista, Búfalo, Jó e Romano, Aloysio Mindó, Anastácio Miranga, Baruca e Vadinho. Esse era um timaço. Era um time, depois veio aqueles outros times com o Edivar, Bimba, seu conterrâneo lá do Arapixuna. Eu tive também o que chamava Laranja Podre, que era o apelido do nosso querido irmão do Edivar, era um homem de um caráter extraordinário. Valores daquela época que se respeitava, não se sabia nem o que era droga, né, Oswaldo? Naquela época. O futebol era... Naquele tempo, droga era um time ruim. Esse time é uma droga. Não era uma droga, era uma droga. Era um time ruim, era o apelido. Hoje, infelizmente, a droga está aí destruindo as famílias. Às vezes até alguns atletas. Também se envolvem, né? Mas a alegria é muito grande, Oswaldo, estar aqui com você, nesse bate-papo, falando de futebol. Eu quero aproveitar... Quero também, Oswaldo, aproveitar a oportunidade de falar, transmitir a minha solidariedade à sua família, Oswaldo, porque o seu pai, seu genitor, foi um homem que ele tinha por mim um grande respeito. Eu tomava café com ele no mercado, a gente batia papo e tal, falava mais em política, ele gostava de política. E a gente relembrar sempre o passado e falar nos genitores da gente, e principalmente no seu pai, para mim é uma alegria.
Bem, mas eu quero lembrar também aqui uma pessoa que contribuiu muito para o futebol santareno, não sendo jogador de futebol, trabalhando fora, né, cuidando dos jogadores que se machucavam. Me conte como foi o seu relacionamento com o nosso saudoso Luciano Lacrau. O Lacrauzinho foi o Rogaciano, que a turma de apelidava ele de Rogaciano, entendeu? O impropugnável Lacrau. Ainda tinha a música que ele fez pro Pelé, né? O Pitomombá. O Pitomombá. É o Pitomombá. É o Pitomombá. E aquela turma, Deus, o Lacrauzinho era uma pessoa... É quem divertia na concentração, nas viagens. Né? Uma vez, uma brincadeira, quase que o Lacrau dava em prejuízo. Nós fomos numa viagem para Parintins e o finado Felipe, que Deus o tenha, que era diretor de São Raimundo Filipino, cortou a corda da rede do Lacrau. E o Lacrau, coitado, na hora que se deitou, caiu, que foi parar dentro d'água. Tamanha minha volta o barco para pegar o Lacrau. Quer dizer, tudo acontecia no futebol, aquelas brincadeiras da turma lá. Me parece, não sei se... Lacrauzinho era um grande profissional, Oswaldo, é um ser humano da melhor qualidade. Ele trabalhou em vários clubes aqui, vários clubes, fora daqui prestou também. serviço tanto no São Raimundo, São Francisco, na seleção, fora daqui. Essa cidade toda chamava ele nas decisões das cidades. Na própria residência ele fazia atendimento a pessoas, independente de ser atleta ou não, para que estavam com problemas de músculo, ele estava cuidando. Né? Cuidava, era o tradicional doutor Lacrau, ele passou toda a sua sabedoria da senhora dele, a esposa dele também. Parabéns, a esposa do Lacrau, que até hoje ela ajuda os filhos. Cuida também. Os filhos, ela prepara, ela põe vários jogadores bons. Ela é excelente profissional, ela é, que aprendeu com o esposo, com o marido. Bem, então o Lacrauzinho, sem o Lacrau não tinha graça. E pior é que tudo o Lacrau suportava. Entendeu? Um dia ele dormindo, aí jogaram água quente na boca dele. Água quente que eu digo, uma águazinha morna, né? Para acordar ele. Nesse dia eu vi ele meio descontrolado. Bem, então você já conheceu um pouco aí dessa grande história que o Rosinaldo Araújo, conhecidíssimo, era sempre chamado um surdão até hoje, era o nome artístico dele no futebol, e teve toda essa trajetória brilhante no futebol santareno, sendo inclusive cogitado para jogar profissionalmente em clubes aí de outros estados. É isso? É, realmente. Exato. Bem, mas depois que encerrou a carreira do futebol, ele se integrou, inclusive porque um dos grandes diretores de São Raimundo que ele trabalhou foi o nosso saudoso Everaldo Martins, que foi presidente de São Raimundo várias vezes. Né? Ele, exatamente. São Raimundino de papo negro mesmo, porque é alvinegro. E como Everaldo também era ligado totalmente à vida pública, político-partidária, o Surdão acabou guindando também para lá. Me conta rapidinho aí essa sua participação, a sua entrada na parte política, animando comícios, participando de reuniões, viajando com delegações, participando de inaugurações com autoridades, enfim. Realmente você fez uma colocação correta, Oswaldo. Inclusive, eu fui para uma cidade com o nome Juruti, com um senador do Pará, nós caímos do avião, o avião parou no ar, e foi aquela agonia, o Maí, que Deus o tenha, o piloto Maí, sei que o jeito que ele deu, que ele mexeu na chave lá e o avião pegou, mas não foi fácil. Eu e o Jader, no voo para Juruti, tínhamos que chegar na hora certa para o comício, mas foi um Deus nos acuda, e tivemos que voltar de barco, porque o homem ficou com medo, e tivemos que voltar de barco. Mas então, você trabalhou em campanhas em diferentes partidos? Porque a gente era solicitado. Um profissional para animar os comícios. Um animador de comício, agora a gente organizava, os oradores, os políticos chegavam só na hora para falar e tal, providenciar caminhão, providenciar foguete, palanque, e som, tudo era com a gente. E Oswaldo, inclusive você é testemunha que eu tive a honra, a satisfação, a alegria de trabalhar com você na sua campanha de vereador e que nós lhe demos uma votação extraordinária que você mereceu pelo seu passado, pela sua capacidade,
pelo ser humano que você é, Oswaldo, digno de respeito. E você, sinto até saudade, Oswaldo, de você não estar hoje no nosso legislativo. Santarém precisa de um ser humano como você, atuante, e que Deus te ilumine, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. E outros sempre trabalhamos com o senador Passarinho, o doutor Fernando Guidon, o doutor Aloísio, na época que o Paulo Lisboa foi prefeito, Ronaldo Campos, doutor Everaldo. Everaldo, então, foi um homem que nós dedicamos toda a nossa vida para ele, na campanha política dele. Você teve uma convivência muito direta com o Everaldo Martins, tanto no futebol, como também na parte política. Na parte política, exatamente. O Everaldo é como você sabe. Tinha época aí que o Everaldo passava uma semana no interior e com uma calça. E às vezes aquela calça dele só faltava cair. E a turma dizia que essa calça levava o doutor Everaldo de lá dos comícios para o campo de futebol. Mas é uma maravilha, nós convivemos com tantos políticos de renome. E já que você falou nessa questão do nosso saudoso Everaldo Martins, aquela outra questão dele como médico, de prestação de serviço para as pessoas humildes, no interior, inclusive quando ele ia para o interior, ele fazia questão de atender aquelas consultas, não é isso? Oswaldo, você bateu numa tecla eminentemente extraordinária. O doutor Everaldo chegou um dia de uma viagem, de uma campanha que nós fizemos para o Tapajós, ele saiu do barco para ir operar. O doutor Martins, ele não tinha hora, era um homem prestativo, era um médico solidário, ele, doutor Valdemar Pena, naquela época, o doutor Aloísio, os médicos daquela época. Hoje, para você vai fazer uma consulta, tem que fazer uma série de exames. Ele o escutava com o aparelho. E era aquela época também que o médico ia na residência. Ia na residência também atender, o médico ia. Mas eles passavam a receita, o doutor Everaldo passava a receita ali na praça. O doutor Pena ali na Garapeira passava de tomar uma garapa no Cacheado, naquela época era o Hilário. Ele passava a receita ali, em 2 dias o ser humano estava bom. Mas, Oswaldo, isso é coisa maravilhosa. E hoje você continua também nessa questão política, hoje ainda continua. Você tem uma coisa que você é muito conhecido por estar sempre no aeroporto, recebendo as autoridades, inclusive. Você tem muito bom relacionamento com diferentes partidos e diferentes personagens da política. Graças a Deus, Oswaldo. Todos, respeito todos eles me respeitam, me tratam com respeito, porque eu dependo, né, Oswaldo? Você sabe disso, eu dependo dessa minha habilidade para sobreviver, e a gente é requisitado e a gente não pode dizer não. Mas eu tenho um lado que eu admiro, mas eu tenho que respeitar também todos os outros lados, porque eles me prestigiam. Sudão, precisa de você e tal. E então eu estou sempre disponível, e até para você, Oswaldo, que eu tenho alegria que um dia você volte. Acabou, que Deus é maior. Vamos ver, você já parou um pouco, mas o seu nome continua pautado, gravado na memória dos santarenos, dos interioranos, não só como um bom político, mas como um grande radialista. E que Deus lhe ilumine sempre, que você volte um dia, que eu quero. Mas nós estamos aí na luta, estamos firmes, 74 anos, tranquilão, ainda batendo uma peladinha ali. E a dona Sônia está ali assistindo. Né? Recado para ela. Está assistindo, quero mandar um abraço. Cadê os filhos? Por onde minha anda? Mulher querida. Eu tive um problema, Oswaldo, você sabe. Perdi o Charles, né? Meu filho. Era goleiro também, né? Também, goleiro. Chegou a brilhar em outros estados, é isso? Se emocionou porque é normal, mas é importante que ele como você, aliás, eles, né? O Roslan também, né, prestaram grandes serviços ao futebol santareno, representaram bem o nosso futebol. Obrigado. Por onde eles passaram, né? Obrigado, Eduardo. Quero mandar um abraço para o Roslan, meu filho, estou aqui. Que Deus te ilumine, dê saúde para você, sua família, para sua esposa, para a Ianca, para o Rodrigo. Quero mandar um abraço para minha esposa, para a Sônia, minha querida mulher, 48 anos, Oswaldo, junto. Você testemunha, mandou também um abraço para você, Oswaldo. Com certeza, para ela também. A equipe, eu quero transmitir um beijão do coração ao meu neto, meu bisnetinho, o Miguel. Algum joga bola? Não, por enquanto o E também para São Luís do Maranhão, meu neto, filho do Charles, o Juan, que ainda ontem me ligou e tal, que eu falei que eu ia ter essa entrevista, eles estão na internet já de olho, mandar esse abraço para ele lá, a Rosângela, minha filha, que mora em Belém. E não mais, meus amigos todos, o doutor Cláudio Araújo, que está me ouvindo, nos escutando, Oswaldo. E dizer
do meu respeito, meu profundo carinho por você, Oswaldo. Muito certo. obrigado por essa oportunidade. Você não tem noção da alegria, Oswaldo, que você me deu de trazê-lo nesta manhã em que nós estamos aguardando a nossa seleção. Pois é, então como eu disse no início para terminar aqui, como eu disse no início da entrevista, nós estamos gravando isso aqui exatamente na sexta-feira, dia 6, momentos que antecedem o jogo do Brasil, que enfrenta a seleção da Bélgica. E como é que você analisa aí? A gente não pode prever um resultado, porque essa matéria a gente não sabe a hora que vai para o ar, né? A gente não sabe. Mas qual o seu palpite, digamos assim? Olha, Oswaldo, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, né? Nós esperamos que o nosso Brasil, o time, a nossa seleção, ganhe. Vamos enfrentar uma O time está no rumo certo. Está no rumo certo. Está, todo mundo, a Bélgica é um time perigoso, mas nós temos um ataque e a defesa deles não é tão segura quanto a nossa. Mas vamos acreditar. O certo é nós acreditarmos numa vitória. Nós não podemos dizer, vamos ganhar. Não, o certo é nós acreditarmos, Oswaldo, numa vitória honrosa e que a nossa seleção, mais uma vez, passe, que aí só fica faltando dor. Né? Tá certo. Nós temos que agradecer aqui a sua presença nos estúdios da TV Impacto e fico feliz de poder, nesse pequeno espaço de tempo, contar um pouco da sua história, principalmente para aqueles que não conheciam o seu trabalho, as suas atividades. Então, Santarém agradece por tudo que você fez e ainda vai agradecer por muito que vai fazer ainda. Muito obrigado. Oswaldo, eu quero te agradecer essa oportunidade. Quero mandar um abraço fraterno ao meu querido Almeida, um homem que eu devo muitos favores. Tenho por ele o mais profundo carinho e respeito. Almeidão, que Deus te abençoe, mano velho. Te dê saúde, te livre da maldade dos homens e que você seja essa pessoa maravilhosa e continue sendo um paizão que você é para todos nós. Meu irmãozinho querido, um abraço. Oswaldo, um abraço fraterno. Muito obrigado e que Deus ilumine todos vocês. Muito obrigado. É isso. Conversamos aqui com o Rosinaldo Araújo, surdão, com muita alegria de mostrar um pouco da sua história.